doutora Ana Paula Machado Cursino, especialista em direitos tributários. Vamos falar das dúvidas mais comuns dos contribuintes no dia a dia. E olha, para você, tem também aí o @Mendes Esclarece no Instagram, no TikTok. Esse programa vai estar também lá no YouTube, né, Hannah? Muito boa tarde, doutora Ana Paula, bem-vinda de volta. Boa tarde, Marisa, obrigada. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Ok, doutora Ana Paula, tem perguntinha já chegando aqui, ó. O ouvinte está querendo saber, eu posso ser MEI mesmo trabalhando registrado? Pode sim, mas tem ressalvas, né? Desde que não exerça a mesma função que desenvolve no emprego registrado lá na CLT, mas pode sim em outra atividade. Muito bem. Doutora, o Eduardo aqui do centro da cidade está dizendo que ele é MEI, mas ele não vendeu nada esse mês. Ele precisa pagar boleto? Precisa pagar a guia, né, o DAS, para não ficar inadimplente aí com tributação, porque dentro dessa guia ele paga INSS e o ISS, né, ou ICMS, a depender do negócio dele. Então precisa pagar para não ficar irregular. Certo. Estamos conversando com a doutora Ana Paula Machado, ela que é especialista em direitos tributários, hoje com o tema Simples Nacional e MEI. Você pode ficar à vontade, viu? Porque esse é um serviço de utilidade pública da Rádio 107 FM. Toda quarta-feira, a partir do meio-dia, a gente já chega aqui com pergunta que a doutora responde, sempre com as nossas queridas e necessárias advogadas lá do @Mendes Esclarece. Você pode deixar aqui a sua perguntinha, você vai ser muito bem orientado pelas nossas especialistas. Agora, 12h13. Mais uma ouvinte aqui, a Clarice, ela mora em Tremembé. Alô, Tremembé, muito obrigada. Ela disse que esqueceu de pagar o DAS por alguns meses. E agora, doutora, o que acontece com ela? Poxa vida, né? O DAS ele pode ser emitido mesmo em atraso, vai ter a incidência de juros, de multa, mas é importante regularizar, como eu disse, para não virar uma dívida ativa. Existem formas de parcelamento também, se a dívida ficar um pouquinho alta, mas é importante regularizar, dá para pagar em atraso sim. Certo. E o MEI tem direito à aposentadoria, doutora? É uma dúvida que todo mundo tem, né? Opa, tem Como sim. é que funciona essa aposentadoria? Explica para a gente. O MEI, ele tem direito à aposentadoria, porque, como eu disse, dentro desse boletim, dentro dessa guia que é paga mensalmente, incide o INSS. Então, ele está pagando, ele está contribuindo para o INSS. E ele tem direito não somente à aposentadoria por idade, como também salário maternidade, tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria em invalidez. Ele só não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e de levar esse tempo ou utilizar dentro de um regime próprio. Para isso, é preciso complementar. Mas as outras modalidades de benefício, outras espécies de benefício do INSS, podem ser acessadas com o pagamento do MEI, é muito importante. 12h15, a Rádio 107 FM levando para vocês serviço de utilidade pública com a colaboração do @Mendes Esclarece com a doutora Ana Paula Machado hoje. E tem mais perguntinhas chegando aqui. Se não pagar o MEI, pode perder o CNPJ, doutora Ana Paula? Sim, pode. O inadimplemento prolongado pode sim cancelar o CNPJ e, claro, haver outras penalidades com relação à inscrição em dívida ativa, tributação está dentro desse MEI, né? Então, o ideal é que se não vai exercer atividade empresária, não vai mais pagar o MEI, que se faça baixa dessa empresa para não ter dor de cabeça lá na frente. Certo. Mais perguntinhas chegando aqui. Agora é da nossa ouvinte, Ana Luísa. Ela mora ali no Vila Rica e está querendo saber se ela precisa declarar o imposto de renda. Ela já é MEI, né? Ela precisa declarar o imposto de renda, doutora? Com relação ao MEI, se a pergunta né, vamos esclarecer que o MEI ele é uma modalidade, né, uma espécie de enquadramento tributário. Com relação ao MEI, tem uma declaração que é feita anual, então precisa ser feita essa declaração anual com faturamento ou sem faturamento. É uma declaração simplificada, se não faturou, só informa a Receita que não houve faturamento e faz essa declaração. Agora, se for por conta da renda, do MEI, a declaração do imposto de renda pessoa física, aí precisa avaliar se a renda dela, né, se ela tem outra atividade, se aquilo que ela teve de faturamento, como pessoa física, juntamente aí com o MEI, excede aquilo que é o permissivo
para a isenção do imposto de renda. Então, precisa avaliar cada caso. Se for só a questão do MEI, não teve faturamento, é a declaração anual simplificada que é feita. Ok. O Ricardo, que mora no Campus Maia, está querendo saber se ele pode emitir nota fiscal como MEI. Pode, em alguns casos é até obrigatório. Quando a gente presta serviço para pessoa jurídica, é obrigatória a emissão de nota fiscal. Para pessoa física é facultativo. Então, para pessoa física, se a gente presta um serviço para pessoa física ou a gente exerce uma atividade empresária para pessoa física, não é necessário. Mas se for para pessoa jurídica, é obrigatório. Muito bem. Doutora Ana Paula Machado, especialista em direitos tributários. Hoje o tema, gente, é sobre MEI e Simples Nacional. Portanto, você que está nos ouvindo, você quer aí esclarecer as suas dúvidas, aproveita, viu? Aproveita, você que é MEI, você que é pequeno empresário, você que sonha em abrir seus negócios, tem alguma dúvida aí sobre impostos, tem boletos atrasados, não sabe se vale a pena sair do MEI. Mande então sua perguntinha aqui pelo nosso WhatsApp, porque a doutora vai responder ao vivo para você, tá? Não é muito longo o programa só tem 30 minutos, tá? Então aproveita, 992245660, esse é o nosso WhatsApp aqui, o WhatsApp da 107, que você já está acostumado. Mande a sua perguntinha, aproveita a presença da doutora Ana Paula, ela que vai esclarecer aí todas as suas dúvidas. Doutora, mais perguntinha chegando aqui, ninguém não quer se identificar, tudo bem? Eu posso contratar alguém sendo MEI, doutora Ana Paula? Pode sim. Tem a ressalva de que pode contratar apenas um empregado, um funcionário. Tem que respeitar o salário mínimo, né? Precisa observar o salário mínimo ou o piso daquela categoria. Pode sim, mas tem que observar a legislação aí na questão trabalhista. Certo. A Ivone Pacheco, a nossa ouvinte, ela está desejando boa tarde aqui para a doutora, para a Marisa, obrigada. Ela diz que o marido dela é aposentado por invalidez e ela já tem 70 anos, ainda não passou por um contador para saber quantos anos, né, tem de contribuição, se pode se aposentar, caso tenha 15 anos de contribuição. No caso, o que ela deve fazer, doutora? Sei que não é o tema, né, mas vamos dar pelo menos uma Mas luzinha. está dentro sim, está dentro sim. Os direitos previdenciários, eles estão aí no dia a dia, né? O marido dela é aposentado por invalidez, a gente precisa realmente fazer uma verificação, um planejamento previdenciário acerca do tempo contributivo. Esse período de aposentadoria por invalidez, ele pode ser computado para tempo de contribuição. Então, precisa verificar o período contributivo dele e intercalar com uma contribuição previdenciária. Eu preciso pagar uma contribuição para o INSS para esse tempo computar. E aí sim ele pode trocar a espécie da aposentadoria, seja por tempo de contribuição ou por idade, mas precisa verificar a cada caso, né? Então, precisa ver se no caso do marido dela é por tempo de contribuição, se é por idade, mas esse período de aposentadoria ele conta e é plenamente possível fazer essa verificação aí com um bom profissional. Certo. Muito obrigada, Ivone. Obrigada também, né, pelo esclarecimento da doutora Ana Paula. E aqui temos mais pessoas, agora começou a chegar, hein? O povo começou a chegar. O que acontece se eu faturar mais que R$81 mil no ano? Essa é a pergunta da Regina, lá do Maricá. Bom, aí tem que sair do MEI, desenquadra o que é o permissivo do MEI, né? Porque o ideal também, o que o nosso legislador quis? É facilitar, através dessa guia DAS, as contribuições, os impostos, permitir o acesso do microempresário, né, à atividade empresária, mas que não se fique eternamente no MEI. O ideal é que realmente se cresça e que saia desse enquadramento. Superado aí os 81 mil reais, você passa para o Simples Nacional, que também tem um regramento, aí, um enquadramento tributário facilitado, através de guias mais facilitadas, mas já não é mais um microempreendedor. Aí precisa observar as regras do Simples Nacional para o pagamento de tributação, para as questões do INSS, mas sai do enquadramento do MEI e passa a ser Simples Nacional, a depender do caso. 12h21. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Esse é o nosso programa de toda quarta-feira, a partir do meio-dia, o Pergunta que a Doutora Responde, a gente recebendo sempre as profissionais, né, de diversos segmentos aí do direito, do @Mendes Esclarece, que é um serviço de utilidade pública, onde orientamos aí os nossos ouvintes. O Fábio, do centro da cidade, está dizendo que um tempo atrás ele baixou o aplicativo do INSS, mas caiu num golpe. Eles entraram na conta lá do Fábio, doutora, limparam tudo que tinha. Aí ele recorreu, mas não teve sucesso. Como é que ele deve
proceder agora? Poxa vida, isso acontece muito, né? Ainda mais nesse tempo de IA, de inteligência Né? artificial. Tá difícil, a gente escuta aqui o programa anterior, a gente vê o quanto tem golpe, né? Tem. Nesses casos, é imperioso fazer o boletim de ocorrência e verificar as questões de responsabilidade do banco. Então, consultar um profissional na área bancária para verificar a responsabilidade do banco e, de repente, amenizar esse prejuízo. Mas precisa tomar cuidado com o que baixa, com o que aceita, com o que verifica. Tá complicado. Doutora, tem mais também perguntinha chegando por aqui no nosso WhatsApp 992245660. É o Juliano, que mora ali no Vila Rica. Bom dia, boa tarde, Juliano. Saí do MEI e vou pagar muito mais impostos, será, doutora? Não necessariamente. Precisa avaliar realmente a questão do faturamento dele, mas não significa que vai pagar mais imposto, não, porque o Simples Nacional, como eu disse, ele também tem um enquadramento aí para a tributação mais simplificado. Então, não é porque você faturou mais de 81 mil que você vai pagar mais imposto. Você vai só enquadrar numa outra modalidade ou precisar observar alguns regramentos. Mas o imposto ele é pago, né, sobre o faturamento, a depender da atividade. Então, se você está faturando mais, consequentemente, você vai pagar um pouquinho mais, mas não pela mudança na modalidade. Sim, porque você está faturando mais. A nossa ouvinte Amanda, que mora em Taubaté, ela quer saber o seguinte, doutora doutora Ana Paula, desculpa. Aliás, gente, olha só, eu quero agradecer e também homenagear hoje, dentro do programa Pergunta que a doutora responde, a nossa querida doutora Ana Marta, né, que hoje está comemorando mais um ano de vida. Parabéns, felicidades, doutora, que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha aí muitas felicidades, muito sucesso e muita coisa boa que vai acontecer aí na sua caminhada. Parabéns, né? Aí por mais um ano de vida. Amém. Parabéns, doutora. Ela merece. Pessoa de grande coração. Verdade. Olha, mais pessoas querendo saber, mais pessoas querendo orientações, explicações aqui da doutora Ana Paula, especialista em Simples Nacional e MEI. A Conceição, ela mora no Jardim Resende. Eu posso... que vale a pena manter o MEI aberto sem usar aquele MEI, sabe, que você vai pagando, mas não usa, não emite nota? Pode acontecer isso? Não vai acontecer nada de Depende, Marisa, o grave? que ocorre. O que é importante a gente entender no MEI? Ele é uma modalidade para pagamento simplificado de alguns tributos para aquela atividade empresária. Ter o MEI, às vezes, nos ajuda com relação ao planejamento tributário, porque dentro está embutido o INSS, eu pago menos para poder acessar, de repente, uma aposentadoria idade, os benefícios por incapacidade. Então, vale a pena se o seu objetivo é a Seguridade Social, é estar coberto ali pelo INSS. Mas é importante ressaltar que não pode atrasar, porque o pagamento em atraso acarreta dívida ativa, acarreta perda de direitos previdenciários também. Então, não adianta ter o MEI aberto e pagar boleto uma vez no ano, porque não vai ter cobertura do INSS também. Então, o MEI aberto precisa ser pago em dia, para que os seus direitos previdenciários e até mesmo essas questões, né, tributárias não lhe dê dor de cabeça lá na frente. Doutora Ana Paula, quem é MEI tem direito à aposentadoria mesmo pagando um valor pequeno? É que o MEI paga um valor único, né, Marisa? O MEI ele paga um valor único, é uma guia única, com, salvo engano, 5% de INSS e 1% de ICMS, a depender da atividade. Então, esse ano está em 80 e poucos reais. Então, ele é um valor único para todo o MEI. Então, e a limitação do benefício é salário mínimo. Então, se eu pago MEI 15 anos para aposentar por idade, eu vou receber um salário mínimo, porque eu estou pagando também sobre 5% aí do salário mínimo. Então, o MEI, você vai pagar uma guia única, então não tem possibilidade de aposentar melhor, ou pagar mais, ou pagar menos. Você vai pagar aquele valor que já é pré-estabelecido anualmente, e para acessar os benefícios, são limitados ao valor de salário mínimo também. Muito bem. Agora é 12h26, muito boa tarde para você que está aí ligado na sintonia aqui da 107 FM. Estamos com o programa Pergunta que a doutora responde. Olha só, você que está aí, daqui a pouquinho a gente vai encerrar, tá? Essa entrevista com a doutora Ana Paula Machado, especialista em direitos tributários. Então, você que tem dúvidas sobre impostos, você que tem aí os boletos atrasados, não sabe se vale a pena sair do MEI,
Olha, a participação tá bacana aqui, hein? Se você ainda não mandou sua pergunta, corre, senão você vai ficar sem resposta por aqui por enquanto. E se você aí está pagando imposto errado, né? De repente quer regularizar aí as suas dívidas, quer saber quais são os seus direitos como pequeno empresário, é só mandar sua mensagem que a gente pode ler aqui no ar para você. Mais uma participação aqui que vem de Tremembé, Tarcísio. Ele quer saber da doutora Ana Paula se vale a pena sair do MEI e ir para o Simples Nacional. Como é que ele sabe a hora certa de acontecer isso, doutora? A hora certa é quando excede o faturamento. Então, sair do MEI, se o seu faturamento está acima de R$ 81 mil anuais, porque o MEI abaixo disso paga uma taxa reduzida, né? Ele tem aí o valor reduzido da guia para pagamento, e o Simples Nacional, claro, você vai estar faturando mais, você vai estar pagando mais. Então, o momento certo de sair é quando desenquadra, quando o seu faturamento supera R$ 81 mil aí anuais. E se faturar mais do que o limite do MEI, o que acontece? É o desenquadramento, né? Desenquadra, e aí, se você pagou o ano inteiro guias sobre esse faturamento de até R$ 81 mil, né? Que é o valor reduzido aí dessa guia de 5% do INSS e 1% do ISS, e é verificado, a Receita verifica que você excedeu, você vai pagar o proporcional, multas e juros, já no Simples Nacional pelo desenquadramento. Então, precisa observar se houver o desenquadramento, recolher a tributação que é necessária dentro do Simples Nacional e já, né, começar a observar as questões do Simples. Não dá para ficar agindo como MEI faturando mais de R$ 81 mil, porque tem consequência. A nossa ouvinte Cida do bairro do Santana, ela está dizendo assim: eu pago imposto todo mês, doutora Ana Paula, mas nunca sei para onde vai esse dinheiro. O que exatamente o MEI paga? O MEI paga o INSS, paga 5% de INSS, então é um incentivo para o trabalhador sair da informalidade e passar a exercer a atividade empresária de maneira mais consciente. Então, eu saio da informalidade, por exemplo, vamos colocar como exemplo uma moça que faça bolo de pote para vender. E aí, quando ela faz o bolo de pote, ela vende, ela tem atividade empresária, ela fatura, ofere renda, mas ela não paga o INSS. Então, e ela não está coberta. Se sobrevier uma incapacidade, um evento futuro que a gente não quer que ocorra, mas acaba acontecendo, ela está descoberta. Então, o MEI ele é uma grande sacada para tirar o trabalhador da informalidade, colocar ele dentro da seguridade e também para pagar imposto, né, que a depender da atividade é o ISS, né, o Imposto sobre Serviço, que a reforma vai tirar isso também, a gente vai ver como é que vai ficar, e 1% de ISS. Então, é um baita do incentivo, 1% de ISS e 5% sobre o salário mínimo de INSS. Então, é um incentivo para sair da informalidade, para estar dentro da seguridade, para que se sobrevier a óbito, idade avançada ou as incapacidades, você tenha cobertura. Doutora, uma outra perguntinha que eu achei aqui bastante interessante é do João Carlos, do centro da cidade. Ele falou que faz 2 meses que ele não paga o MEI e se ele pode continuar emitindo notas, se isso vai dificultar alguma coisa, se vai ter juro, como é que vai ser essa situação dele? A princípio, dificultar a emissão de outras notas ainda não. Mas, como eu disse, o inadimplemento prolongado gera suspensão e depois o cancelamento. No caso? Aí depende muito de cada caso, depende muito do histórico dessa empresa, né? Vamos colocar em 1 ano para frente. De 1 ano para frente? De 1 ano para frente já está bem arriscado. Não é bom deixar chegar nessas circunstâncias. O ideal é que está com 2 meses de atraso, regulariza, paga certinho daqui por diante, até para não gerar, como eu disse, a perda da qualidade de segurado para acesso dos benefícios do INSS, acabar postergando uma aposentadoria que precisa de 15 anos aí, efetivamente pagos, para poder se aposentar por idade. Então, o pagamento do MEI em atraso, claro, a gente sabe as adversidades da vida, pode acontecer de atrasar, mas não é bom que isso seja reiterado. Então, é bom ter cuidado e pagar essas guias o mais corretamente possível. Porque, como eu disse, tem a Seguridade Social envolvida, né? Você está coberto ali pelo INSS. Não é bom arriscar, não. E quem só paga MEI, quais são os benefícios, além aí da aposentadoria, depois de 15 anos pagos? Aposentadoria por idade do homem e da mulher, salário maternidade, auxílio reclusão,
auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, aposentadoria e invalidez. Só tem a exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição, que aí precisa complementar se quiser acessar, e de levar esse período para um outro regime, um regime próprio, no EMIT-CTC, né, que a gente chama que é a certidão de tempo de contribuição do INSS para um ente federativo. Mas todos os outros benefícios estão abarcados dentro desse pagamento de 5% da Guia DAS. Agora, 12h32, temos mais alguns minutinhos aqui, tá? A nossa convidada hoje é especialista em direitos tributários, doutora Ana Paula Machado, ela que já ajudou muitos empreendedores a regularizar suas empresas e pagar apenas o que é justo, né, doutora? Nem mais, nem menos. Então, fica com a gente, temos mais alguns minutinhos. Se você está chegando agora, atenção, temos mais alguns momentos, alguns minutinhos aqui com a doutora Ana Paula, vai orientar, vai esclarecer sua dúvida. Hoje você pode descobrir aí coisas que, de repente, você está gastando, jogando dinheiro fora e vai economizar bastante com a orientação da doutora Ana Paula, não é isso? Exatamente. O importante é saber o que paga. Como a ouvinte disse, a gente paga e não sabe por que está pagando, para onde vai, né? Muita coisa boa também é feita no nosso país, pensando em eventos futuros, em programação de aposentadoria, na incapacidade, e a gente precisa ter acesso a esse tipo de informação, porque a gente pensar em INSS é caríssimo, né? Precisa estar empregado com CLT, o MEI é uma modalidade de imposto, não é tão somente isso. Então é bom estar bem informado, porque de repente você está segurado, um dos benefícios que eu acabei esquecendo de falar, Marisa, pensão por morte também. Então tem muita gente que paga MEI e acontece, né, do pai, a mãe acabar falecendo e o filho não procurar o auxílio, a pensão por morte do INSS por desconhecimento, por achar que aquele MEI é só um tributo, e não é só o tributo, a maior parte é o INSS. Então, a pensão por morte é um dos benefícios que é abarcado pelo MEI, e a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então é importante... E quem tem direito a esse benefício? A pensão por morte, quem tem direito são os descendentes, né? A gente vai falar ali dos filhos, do cônjuge, do menor ali sob guarda. Então, nós temos um rol de dependentes que podem ser habilitados à pensão por morte, a depender do caso. Geralmente são os filhos e o viúvo, a viúva, né? Em alguns casos, o pai e a mãe, quem é dependente economicamente daquele segurado no momento do seu óbito. E qual o valor desse No MEI benefício? Também é limitado ao salário mínimo. Então, todos os benefícios mínimo é padrão. Padrão. Se você pagou MEI, sempre pagou MEI, todos os benefícios serão no valor de salário mínimo. Doutora, uma pergunta interessante que também chega da Estela, tá? De Tremembé. Boa tarde, Estela. Obrigada aí pela sua participação. Se ela fechar o MEI dela, as dívidas somem? Não. Ai, seria tão bom isso, né? A mágica acontece. Não, essa mágica. Não. Até porque a gente diz que para o governo a gente não deve, né? Eu acho que você tem um credor que dá dor de cabeça, é o governo. Então, como tem um imposto dentro dela, porque o INSS até prescreve, mas como ali dentro daquela guia tem 1% de imposto, então ele não prescreve. Ele até prescreve a dívida, mas não o direito ali do ente federativo, no caso do ISS, o município, de escrever isso em dívida ativa, e depois de escrito em dívida ativa, aí não morre mais mesmo. Então, precisa, quando baixar o MEI, verificar se tem débito, tem parcelamento, precisa verificar as condições de parcelamento. A gente fica apreensivo com Receita Federal, quando fala de imposto, acha que o mundo está acabando, e não é assim. Nós temos formas de transações tributárias, nós temos pagamentos de forma parcelada. É claro que ninguém quer ficar pagando imposto, pagando a dívida, mas é importante. Então, precisa verificar, se tiver muito em atraso, regulariza, parcela, mas paga, para não ter problema lá na frente com a justiça aí numa execução. Pergunta que a doutora responde, esse programa está sendo gravado, né, Hanna? E depois, se você está chegando agora, perdeu aí o começo, o meio, porque o finzinho já está chegando, então você vai lá no YouTube, no @Mendes Esclarece, que você vai, de repente, esclarecer muitas dúvidas e ter muitas orientações de como você, que tem MEI e Simples Nacional, deve aí se situar, né? Que mais que eu tenho aqui? Olha, meu nome pode ir para o Serasa por causa de dívida do MEI, doutora Ana Paula? Protesto, né? Quando é imposto, a primeira fase é o protesto. Então, por exemplo, um imposto que é muito fácil de ir para o protesto, IPVA.
Você pagou IPVA em atraso, você nem sabe que o seu nome está protestado no cartório por conta do IPVA, né? A gente sabe que é estadual, mas o Estado nos protesta. Então, o SPC Serasa não costuma aparecer, mas no protesto vai aparecer. Depois do protesto, aí vem a inscrição na dívida ativa e aí pode virar uma execução. Ok. 12h36. Quem está no Simples Nacional pode ter sócio? Pergunta da Maria Eduarda, aqui do centro de Pinda. O Simples Nacional, sim. O Simples Nacional também é um enquadramento tributário, aí a gente está falando para faturamento acima de R$81 mil, com limite, depende da atividade, um limite maior. E pode ter sócio, pode ter vários sócios, aí vai depender do enquadramento societário. No Simples Nacional, a gente já não tem essa restrição de sociedade que tem no MEI, né? Porque o MEI, o que é o MEI? É um microempresário, então ele exerce uma atividade empresária individualmente. Eu acho que agora é uma dica, né? E essa dica aí vai especialmente para você que é micro, médio ou grande empresário. Doutora, responde aí para a gente, qual o maior erro que pequenos empresários, por exemplo, cometem com impostos? Bom, nós poderíamos elencar vários, né? Um deles é o desconhecimento, havendo a possibilidade de conhecer. Então, quando a gente está falando do microempresário, o trabalhador que saiu da informalidade e ele começa a aumentar o seu faturamento, não observar essa questão do enquadramento tributário, que ele precisa sair do MEI e passar para o Simples, porque é isso realmente que se espera. Estando no Simples, já tendo feito essa migração, é falta de escrituração contábil, é não ter um controle, uma separação do que é pessoal e do que é patrimonial, do que é empresa, porque são dois números distintos, o seu CPF e o seu CNPJ. E agora, nesse período de reforma, é não planejar tributariamente se a sua empresa ela vai ficar bem no Simples Nacional ou se já é hora de passar para um lucro real, um lucro presumido. Então, agora, falando em reforma tributária, nós iniciamos a fase teste do IBS-CBS, que é os impostos do consumo, que vão substituir grande parte dos impostos que a gente conhece, e o que se vê hoje ainda são poucos empresários se estruturando contabilmente ou juridicamente para essa fase que já começou, vai até 2033 e tem muita água para rolar debaixo da ponte. Então, muita empresa, nesse momento, que não está observando essas questões da reforma, vai chegar lá na frente, vai tomar susto, porque com o cruzamento de dados que há hoje, com o número de informações que há disponível, não dá mais para não ter uma contabilidade forte, não dá mais para não ter uma assessoria jurídica, né, um acompanhamento tributário, para verificar se a sua empresa realmente precisa estar no Simples Nacional, se já é hora de migrar para um lucro real ou para um lucro presumido. Ok, doutora Ana Paula. Agora 12h39. Doutora, é verdade que muita gente paga imposto errado e acaba dando dinheiro a mais para o governo sem precisar? Olha só a pergunta da Clariana. Paga, não é raro, a gente não sabe que paga. A gente não tem uma educação de base na escola, a gente não tem essa matéria de direito tributário que você está pagando. A gente paga porque paga. A gente aprendeu que imposto é imposto. Então tá ali, foi nos impostos e a gente vai pagar. Mas a gente não sabe para que serve o imposto, né? Por que a gente está pagando aquela carga tributária e de que forma está pagando. A gente vê muito profissional, vamos falar do médico. Hoje o médico ele paga muitas vezes o INSS acima do teto, tem 2 ou 3 vínculos de trabalho ali para hospitais e está pagando acima do teto e não sabe que tem direito à restituição. Por exemplo, farmácias que vendem produtos que são tributados no início da cadeia, pela indústria, né? Não sabem que não precisam recolher aquele determinado imposto ali no final da cadeia ali. Então, tem vários impostos que são pagos ou em duplicidade, ou são pagos e não deveriam ser pagos, ou então estão pagando de maneira menor também. Eu precisava pagar aquele imposto e não pago. E aí eu vou gerar uma multa, juros, uma série de consequências que vão onerar aí a minha empresa. O ideal realmente é ter um acompanhamento para saber o que você está pagando e por que você está pagando. Infelizmente, né, nosso tempinho aí está chegando no finalzinho. Hoje aprendemos muito sobre direitos do pequeno empreendedor, sobre impostos, como evitar dores de cabeça com a Receita. Quero agradecer aí imensamente a presença da doutora Ana Paula Machado. Hoje trouxe informações valiosas, explicou tudo aí de uma forma muito clara, né, para os nossos ouvintes. E lembre-se sempre, gente,
Informação é poder, principalmente quando se trata do seu dinheiro, do seu negócio. Fique ligado aqui na nossa programação e até o próximo programa.